Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para conversar um pouquinho mais com vocês a respeito da espiritualidade, a respeito da importância de cuidarmos da nossa parte espiritual, né? A interferência que os espíritos, né, obsessores, uns conhecem como obsessores, outros por encosto, eguns. Então, a respeito da interferência que esses espíritos podem trazer e atrasar a nossa vida, trazer doenças, problemas com vícios, problemas emocionais. Então, até eu fiz uma anotação, tá, aqui para vocês, eu vou estar conversando com vocês. O último vídeo que eu fiz falando sobre uma experiência, né, a última experiência que eu tive com um caso de obsessão, foi bem pesado, tá? O vídeo não conseguia ser editado, teve vários problemas com a edição, ele demorou além do normal para poder ser publicado, né, para poder ir para o ar. Inclusive teve uma hora que estávamos, né, fazendo lá a edição, às vezes eu gosto de colocar uma figura para a pessoa, né, conhecer o assunto que eu estou falando. Tem muitas pessoas sabem, mas muitas pessoas desconhecem e às vezes têm a curiosidade. Mas foi bem complicado, foi bem conturbado, então você vê que aquela energia, mesmo fazendo o encaminhamento, aquela energia pesada da situação, ela ainda se estendeu por mais alguns dias. Por isso a importância de a gente estar tratando o espiritual, estar tratando com as ervas, estar fazendo as orações, independente da religião que você segue, se é na igreja, se é no centro, se é na Umbanda, se é no Allan Kardec, independente do que você pratica, o que você gosta, o que você estude, ou no budismo, a importância de estar cuidando e alinhando também as nossas energias, porque isso pode trazer muitos danos para as nossas vidas, tá? Então é assim, você sabia que muitas das coisas negativas que acontecem nas nossas vidas pode ser por influência espiritual, tá? Há várias razões para as almas perturbadoras estarem próximas de nós. Mas o que fazer para afastar os maus espíritos do nosso convívio? Quem são esses seres que tanto querem nos prejudicar, tá? Então, assim, os maus espíritos são um tipo de espírito obsessor que muitos também chamam de encosto, tá? São almas desencarnadas que se ocupam de atormentar a vida de alguém, tá? Nem todos são ruins, pois alguns apenas não conseguiram se desapegar da vida material devido à relação que tinham com quem ficou por aqui. Tá? Então, às vezes, a pessoa não foi ruim, mas ela não consegue desapegar da vida que tinha aqui, ou por apego a alguém, ou por raiva de alguém, ou às vezes apegado a um imóvel, né? Às vezes a pessoa é muito materialista, então quando ela desencarna, ela não consegue sair do imóvel que ela morou, ela fica presa ali naquela situação, tá? Mas há também aqueles maliciosos, que estão sempre propensos a nos prejudicar. Então, assim, se tínhamos uma relação em vida com um espírito obsessor e ele era vingativo, ele acredita que também merecemos sofrer assim como ele sofre, tá? Porque ele fica preso. Então, se uma pessoa falece com raiva de alguém, com um sentimento de culpa de alguma situação, ele pode ficar preso ao lado daquela pessoa porque não resolveu a situação, tá? Mas pode haver também os encostos com os quais não tivemos uma história, mas que estão sendo atraídos por nossa baixa frequência vibracional, que é onde eu falo que aí entra as orações, entra o tratamento espiritual, entram às vezes os banhos de ervas, tá? Eu particularmente gosto muito de estar trabalhando com as ervas.
Eu acho por ser uma coisa da natureza, elas trazem um benefício, uma energia, né? Uma sensação muito boa, tá? Então, eles aproveitam, às vezes, do nosso desequilíbrio energético que sintoniza com a inferioridade moral deles, e é onde eles ficam mais junto da nossa aura, tá? E se isso não for tratado, a tendência é cada vez essa energia negativa pegar mais força em cima de nós, tá? A nossa energia, quando está negativa, é um verdadeiro imã para atrair esse tipo de energia, esse tipo de espírito, tá? Então, abaixou a nossa frequência espiritual, é onde eles aproveitam esse gancho e juntam. Muitos lugares, às vezes, que as pessoas caem a vibração ou a nossa energia, né? Ela se desprende um pouco, ela fica mais vulnerável, são por conta dos vícios, né? Álcool. Então, às vezes a pessoa fala, vou tomar uma cerveja, vou sair, vou num barzinho. Não que não vá fazer isso, mas se cuidem. Então, tomou, foi lá, saiu, depois toma um banho de erva, faça a proteção energética. Por quê? Conforme a gente vai tomando, né? Eu vou dar um exemplo do álcool. A nossa aura vai ficando cada vez mais aberta e enfraquecida. Esses espíritos que tinham problemas e morreram muitas vezes por conta dos vícios, eles tendem a vir a sugar essa energia, essa vibração, que eles acreditam estar através da gente, né, da nossa energia, tomando também aquilo do que eles morreram, porque eles sentem falta, então eles vão grudar em quem está com a mesma vibração que eles tinham, tá? Essas almas desajustadas, corrompidas e sem desequilíbrio fazem uma verdadeira baderna em nossa vida, trazendo problemas físicos, problemas emocionais e problemas ambientais. Por exemplo, uma dor de cabeça repentina quando está tudo bem, tá? A saúde está em dia, está tudo bem, vem aquela dor de cabeça principalmente na nuca, né? A gente sente às vezes um peso no ombro, um cansaço excessivo, um desânimo, uma falta de vontade de fazer as coisas. Então, isso também, às vezes, pode ter interferência de energias, né, desses espíritos que estão sugando a sua energia vital, tá? Variação de humor, um estresse, vitimização, vícios, problemas financeiros, eletrodomésticos pifando, plantas morrendo, entre outros, tá? Então, dá para identificar quando alguma coisa não tá legal energeticamente, quando essas coisas começam a acontecer. Então, às vezes a pessoa começa com um copo de cerveja, quando passa um período ela já está tomando todos os dias. Então, não é mais só num final de semana, numa sexta-feira de calor. Ela está bebendo todos os dias. Então, isso é o espírito que força, né, essa situação acontecer, leva para esse desequilíbrio energético, onde a pessoa sente a necessidade de estar usando, de estar bebendo mais, de estar aumentando a dose, porque a primeiro copo ela vai tomar. Os demais já encostou o espírito ali para estar tomando e sugando essa energia junto, tá? Então, para evitar essas influências perversas, é preciso equilibrar a mente, o corpo e o espírito. Nem sempre nós estamos em todos os dias bem, não é 24 horas por dia que nós temos o pensamento positivo, está tudo correndo bem. Mas quanto mais conseguimos focar a nossa mente no positivo, mais essas energias negativas não conseguem se infiltrar, se aproximar ou grudar ou fazer parte do nosso dia a dia, tá? Então, a oração também é uma forma muito eficaz de defesa, especialmente porque é um importante canal de comunicação com os seres espirituais mais elevados, que são os nossos protetores. Então, nós temos os nossos protetores, quanto maior a nossa ligação e quanto mais estivermos conectados, mais impede, né, a chance desse tipo de espírito, desse tipo de energia estar
se aproximando na nossa frequência. A nossa frequência estando alta, estando mais elevada, esses espíritos que estão numa frequência mais baixa, inferior, eles não conseguem, tá, chegar muito perto. Para te ajudar nessa missão, tá? Eu trouxe algumas orações, alguns salmos, algumas dicas, tá? Que tem no decorrer do canal, para você poder afastar os maus espíritos e estar mudando a sua vida. Então você pode perceber que às vezes um mantra, você faz um mantra principalmente à noite. No outro dia você vai acordar melhor. Tá? Uma oração que você faz com a mentalização, coloca sentimento na oração. Eu sempre falo para as pessoas, né? Fazem a oração antes de dormir, ou um mantra. E às vezes a pessoa não tem vontade nem de rezar, nem de fazer oração. Às vezes tem a preguiça, às vezes, de fazer oração, então já é daquele jeito, né? Pai nosso que está no céu, santificado seja o valor. Então, assim, não é assim que funciona. Você faz um mantra pequenininho ou uma oração, mas se for feita com a fé, colocando aquele sentimento, né, na hora de estar fazendo, imaginando aquela situação protetora, o que a gente mentaliza, a gente atrai. O que a gente sente, emana, a gente atrai, tá? Então é uma forma muito boa de estar protegendo desses tipos de espírito, desse tipo de energia. Então, que nem eu coloquei lá o vídeo no canal a respeito dos vícios, tá? Muitos dos casos, eles vêm por ordem espiritual, tá? Então, quem que pode fazer isso para poder limpar essa situação? A pessoa pode trabalhar fazendo orações, fazendo suas mentalizações, pedindo ajuda aos seus protetores espirituais, entendeu? Então, assim, não é numa oração, numa coisa imediata, você já vai conseguir aquele livramento. Mas a prática constante dela é que vai deixar você espiritualmente fortalecido. Entendeu? Que nem eu falo, eu trabalho espiritualmente, mas eu também estou propensa a pegar várias energias negativas. Tanto essa última minha experiência que eu contei para vocês no canal foi uma das mais pesadas que teve, entendeu? Porque assim, geralmente eu fazia, encaminhava a situação, 2 dias eu estava boa. Essa daí, ela foi insistente, entendeu? Então eu tive que entrar ainda com o sabonete que eu faço, junto com as orações. Esse sabonete eu faço ele por 9 dias consecutivos, que é um sabonete para descarregar mesmo. Só que se a pessoa não tiver no propósito de também estar tentando melhorar a sua energia, não é um sabonete de ervas que vai fazer o milagre. A pessoa também precisa mudar o mental dela, a frequência dela mental, para poder ajustar toda uma situação, né? Mental, emocional, espiritual. Eu falei, assim como todo mundo, eu também tenho meus dias de baixa, também tenho os meus dias, às vezes, de desânimo, mas se eu não focar em elevar a minha vibração, eu também caio, eu desmonto. Ainda mais que eu trabalho muito com descarrego, fazendo descarrego nas pessoas, fazendo limpezas espirituais, ajudando, dando uma força, porque muitas vezes a pessoa não tem força nem para fazer a oração. É aí que eu gosto de entrar com essa parte dos banhos de ervas, dos sabonetes feitos de ervas. Então eu faço um sabonete que ele vai com extrato de mamona, que é né, que quem usa mamona para limpeza são nos trabalhos também de Exu, com casca de alho, que a gente já conhece há muito tempo, que o alho ele espanta, né, esses espíritos, essas energias sugadoras. Então é um composto que eu coloco no sabonete, que ele vai estar ajudando a fazer essa limpeza e esse descarrego. Mas é lógico que você tem que contribuir com as suas orações, com a sua mentalização, com a sua frequência, tá? Eu queria então deixar esse vídeo. Eu agora vou deixar para você uma oração muito boa para ajudar a afastar os maus espíritos de uma pessoa, tá? Você pode estar fazendo para você, para sua proteção, mas se tiver alguém também numa situação ruim, você também pode estar fazendo para essa pessoa. Lembrando sempre que você mantenha a sua energia, o seu pensamento elevado,
para poder você não absorver energias, né? Porque a gente, quando vai tentar, às vezes, ajudar o outro espiritualmente, o que está com a pessoa vem tentar nos atacar. Às vezes, muitas vezes, a gente consegue encaminhar, porque a nossa vibração não cai. Então, é aquele orai, né, e vigiai, para não cair a nossa frequência, a nossa vibração. Então, eu vou deixar agora aqui para vocês no canal uma oração fortíssima para afastar os maus espíritos da pessoa, afastar esses encostos, essas energias negativas, tá? Eu gosto muito de fazer essa oração à noite, eu me sinto bem protegida, eu me sinto amparada pela parte espiritual. E se alguém tiver interesse em saber mais a respeito deste sabonete, eu envio ele para o Brasil todo, tá? É só vocês entrarem, pode até chamar pelo canal ou entrarem em contato no meu WhatsApp, que eu vou passar maiores informações. Mas a priori é manter a energia alinhada, e uma das melhores conexões que tem para isso é a oração, que faz essa conexão com os nossos protetores, tá? Que nós temos os nossos protetores. Fiquem com Deus. Se você gostou do vídeo, se você sabe de alguém que precisa escutar esse vídeo, precisa de ajuda nesse sentido, encaminhe, compartilhe, passe para mais pessoas para poder estar ajudando essas pessoas a se limparem energeticamente, porque muitas pessoas caem o emocional, emocionalmente estão abaladas, a saúde às vezes dá uma caída, médico não acha o que é o problema, muitas vezes é espiritual. Problemas com vício, tá? 80% dos casos é problema espiritual, tá? Por que às vezes essas pessoas vão para essas clínicas, né? Lógico que elas têm um acompanhamento com psicólogo, psiquiatra, mas elas geralmente estão no meio da natureza, onde a vibração e a frequência é outra. Esses espíritos não conseguem ficar numa boa frequência, então eles vão embora. Só que depois que essas pessoas saem dessa clínica, né, elas precisam continuar nessa frequência. O que vai manter ela nessa frequência? As orações que elas vão estar fazendo, a frequência que ela não vai deixar mais cair. Porque pessoas ruins, amizades, para enfiar em situação negativa, tem em todo lugar. Se a frequência dela estiver boa, ela não volta mais, entendeu? Então é assim, trabalhar a frequência espiritual, ajustar a frequência espiritual. Como que a gente consegue isso? Através das orações. Às vezes precisa de uma coisinha mais forte, uma limpeza espiritual, um banho de ervas, né, bem feito, mas para elevar a frequência, muito dos casos resolve já na oração, tá? Então fiquem com Deus. Se você gostou, se você quer seguir o nosso, compartilhar com algumas pessoas, se você quer seguir, se inscrever no nosso canal. Se você precisar de mais alguma informação ou tiver dúvida, pode estar entrando em contato comigo. No que eu puder ajudar, eu vou ajudar, tá? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Oração para afastar maus espíritos de uma pessoa. Em nome de Deus Todo-Poderoso, que os maus espíritos se afastem de mim e que os bons me defendam deles. Espíritos malfazejos que inspirais os maus pensamentos aos homens. Espíritos enganadores e mentirosos que os enganais. Espíritos zombeteiros que zombai da sua credulidade. Eu vos repilo com todas as minhas forças e fecho os meus ouvidos às vossas sugestões. Mas peço para vós a misericórdia de Deus. Bons espíritos, que me assiste, dai-me a força de resistir à influência dos maus espíritos e as luzes necessárias para não cair nas suas tramas. Preservai-me do orgulho e da presunção, afastai-me de meu coração o ciúme, o ódio, a malevolência e todos os sentimentos contrários à caridade, que são outras tantas portas abertas aos espíritos do mal.